Paz do Senhor Jesus para todos. Graça e paz para todos os irmãos. Vamos chegando para mais uma live, para mais um encontro nosso aqui em torno do Evangelho de Jesus. Vamos chegando para a gente pensar hoje sobre isto aqui do Evangelho. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando, nossa galera aí chegando. Tony Souza de Campos. E aí, Tony, como é que tá em Campos aí? Muito frio? Aqui em Rio das Ostras está um friozinho bem gostoso, bem bacana. Ana Lia, paz, minha querida. Boa noite aí para todos vocês que vão chegando. Campos dos Goitacazes, Tony. Rosângela Prisco, boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe aí. Hoje deve ter sido um dia difícil aí para vocês, mas que as consolações do Espírito sejam sobre a vida de todos vocês. Celinha Lima, Cláudia Luciano, Eliseu chegando, Márcia Cristina, toda a nossa galerinha aí. Nossa psicóloga Heloísa na área. Legal, Heloísa. Beijo, tá, Rosângela? Em todos aí. Transmito meu beijo aí no coração de todos. Meu amigo Eduardo Armada, meu insigne jurista. Legal, vamos chegando para mais um encontro aqui em torno do Evangelho de Jesus. Malina, vamos lá, Lina. Marta Lima chegando, irmão Rosemary Pereira, paz de Jesus também para todos vocês. Graças a Deus chegamos aqui para mais um encontro. Márcio Correia, Deus tem nos dado essa oportunidade de nos encontrarmos mais essa noite através dessa mídia, através desse canal, para a gente crescer junto, fortalecer a nossa fé, o nosso coração na palavra de Jesus. Tivone, beijo muito carinhoso para a senhora, Tivone. Renatinha, pastora Renata e pastor Rosivaldo, paz, meus queridos. Deus abençoe. Deve estar um friozinho maravilhoso aí em São Lourenço, né? Penso que vocês devem estar aí. Clima de montanha, legal. O Márcio já começou a me... O Márcio Corrêa já começou a me gastar aí, né? Tá bom, Márcio, receba aí o elogio. Pastor Samuel, meu amigo reverendo exponencial, meu amigo reverendíssimo. Pastor Samuel, o Pastor Samuel, eu quero depois propor a você, eu descobri aqui no Facebook uma ferramenta que a gente pode fazer uma live junto. Então, como você, tenho certeza que você é muito amado aí, dessa galera toda que está com a gente, eu queria te propor para nós fazermos uma live junto aqui com a galera. A gente falar sobre o mundo pós-pandemia. O que você acha? Depois em off eu vou conversar com você. Você querendo, a gente faz uma live junto aqui, nesse horário nosso aqui. E o pessoal tem a oportunidade também de matar a saudade sua, de te ver, porque eu tenho certeza que você é muito querido aí de todos que estão com a gente aqui na live. Tá? Então, a gente já faz essa live junto. Márcio, tu tá hoje muito gaiato, hein, Márcio? Você hoje tá cheio de gracinha, hein? Cabelo novo, né? A Patrícia Simões, cabelo novo. Deixa eu revelar para vocês aqui. Eu não estou indo no Rio, eu só corto cabelo com o meu barbeiro lá do Rio. Eu fui cortar uma vez aqui aqui em Rio das Ostras, onde eu estou, passando a quarentena, e o camarada fez uma coisa muito ruim no meu cabelo. Eu fiquei muito chateado, falei, bom, e como eu não estou indo no Rio, o cabelo tá grande, aí a esposa deu um jeitinho aqui, ficou legal, né? Tá bom. O pessoal tá me gastando aí, o Márcio Correia tá só me gastando hoje, né? Tá bom, Márcio? Vou conseguir fazer a live, eu vou ficar me lembrando e vou ficar dando risada aqui na hora de ler o texto bíblico, viu, Márcio? Tá me devendo essa, hein, seu Márcio? Paz, Rosana Barreto, paz. Tu também, né, pastor Samuel?
Olha, eu acho bom vocês pararem, porque senão quando eu for ler o texto bíblico eu vou ficar rindo. Legal, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando para nossa live. Vocês estão vendo como é que é a quarentena? A gente pode fazer coisa boa na quarentena. A gente tem tempo para cuidar um pouco mais aí da aparência, da saúde. São os benefícios aí da quarentena. Nosso presidente Bill Clinton acabou de chegar, nosso presidente Bill Clinton. Legal. Vamos para mais uma jornada em torno do Evangelho de Jesus. Vamos ler aí no Evangelho de João, capítulo 5. Você que já chegou, que já está acomodado aí na nossa congregação virtual, faz ele pegar a palavra, se for possível. Pegue o texto bíblico aí, nós vamos ler hoje em João, capítulo 5. Vai ser a nossa leitura para a nossa reflexão de hoje. Para a gente aprender um pouquinho aqui com a palavra e o Evangelho crescer em nós. A Lina fez, a Dani fez, Lina, é isso aí. A Dani fez um trabalho legal. Gostei também. Acho que eu vou deixar assim agora. Não vou mudar mais não. Vou deixar dessa forma. Legal, gente. Ó, dá um retorno para mim aí, se vocês puderem. Em relação às nossas condições de transmissão aí, o nosso áudio, o vídeo. Se tiver tudo legal aí, chegando legal para vocês, dá um retorno aí para mim, tá? Pra gente iniciar aqui na palavra, no texto bíblico. E a gente ter esse tempo aqui de reflexão. Ô, Angélica, paz, minha querida, da igreja Jardim Bela Vista. Legal, a Marta já deu um retorno, disse que tá legal. Ô, Celia, a paz do Senhor para você também. Rosana também disse que tá ótimo. Rosana Nunes, ô Rosana, dá um abraço no Gilmar, no filhão. Ok, o pessoal tá dando um retorno dizendo que tá tudo ok, que o áudio tá bom, que a imagem tá boa, que tá tudo ok. Então a gente pode seguir, né, no texto bíblico. O áudio tá bom, a imagem tá boa, o coração tá aberto, os ouvidos atentos e a Bíblia na mão. Então nós vamos em frente, gente, com a graça de Jesus. Quero orar com vocês agora. Pessoal que for chegando aí, sintam-se abraçados e beijados e sintam-se acolhidos aqui por todos nós. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui, tá? Quando eu começar a leitura eu vou seguir adiante para que eu não perca o raciocínio e nem perca o fio da meada, tá? Porque às vezes no meio da pregação eu mando alguma saudação para alguém, às vezes dá uma desconectada aí na linha de pensamento. Pamela Mola, ô Everton, Deus abençoe, Everton, paz, meu querido. Luciana Minister, nossa galerinha toda chegando aí. Então eu quero orar com vocês agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Obrigado por esse canal que o Senhor nos permite estarmos aqui matando a saudade uns dos outros, podendo estar aqui ainda que virtualmente, mas congregados em torno da Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra. E o nosso pedido é que a Tua Palavra nos faça bem, como sempre, porque depende muito mais de nós do que a Tua Palavra, porque ela já carrega esse benefício. Então que ela encontre nessa noite corações abertos, que ela encontre nessa noite ouvidos atentos, que não haja resistência, mas que a gente possa de fato permitir que a palavra faça aquilo que ela deseja fazer em nós, ainda que seja contra nossa vontade, mas nós queremos nos entregar verdadeiramente à ação do Teu Espírito nessa noite. Queremos nos entregar ao agir da Tua Palavra, pois sabemos que a Tua Palavra tem o melhor para nós e há de fazer o melhor em nós. Por isso eu te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada um que está aqui comigo, conectado, rogando que o Senhor abençoe cada casa, cada lar aqui representado, que o Senhor nos abençoe no nosso entendimento, que a gente cresça no entendimento do Evangelho, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento.
Pai, em nome de Jesus, é a oração que eu te faço nessa noite, consagrando esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para todos os irmãos. Hoje nós queremos ler em João, capítulo de número 5. O título da mensagem é Queres ser curado? O título deriva de uma pergunta que Jesus faz há 38 anos, paralisado ali no tanque de Betesda. Eu quero ler isso hoje, quero aprender um pouco hoje. Beijo para todos vocês que estão chegando, tá, gente? Sintam-se abraçados e acolhidos. No capítulo 5 de João está escrito assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? É daqui que deriva a nossa reflexão de hoje, dessa pergunta que Jesus faz para aquele paralítico: Queres ser curado? Verso 7: Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Coisa interessante, né? Eu vou prosseguir na leitura, mas tem coisas que são tão intrigantes que dá vontade de a gente comentar na hora da leitura. 38 anos, paralítico. 38 anos vivendo na dependência de pessoas, sofrendo dores horríveis. E o camarada é curado, está levando o leito dele embora. E o pessoal da religião está preocupado com essa. A cada dia eu me surpreendo mais com a capacidade que a religião tem de não se sensibilizar com a dor humana, com a capacidade que a religião tem de apontar dedos, de acusar, sem levar em conta a dor humana, a necessidade humana. E o teu leito hoje é sábado. Nenhuma palavra de gratidão, nenhuma palavra de celebração, nenhuma palavra de condolência com o pobre homem. O que o homem tem aqui da religião é isso: é julgamento, é apontar de dedos, é colocar o mandamento acima da dor humana, acima da necessidade real humana. Verso 10, eles disseram: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Não é lícito você ser curado no sábado. Procura outro dia para curar. Procure outro dia para curar. Verso 11. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Verso de número 12. Perguntaram-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Tem gente que está sem áudio. A Elaine, por exemplo. Eu gostaria de saber se esse é um problema geral ou se são algumas pessoas que estão sem o áudio. Todos vocês estão me ouvindo? Viu? Tem gente que está me ouvindo bem. Elaine, eu acho que esse pode ser um problema local, tá? Dá uma olhadinha aí, porque me parece que a galera está ouvindo bem. Tá? Algumas pessoas me informaram acerca do áudio, mas
Angela, da Luísa, que disse que pode ser um local, tá? Então quem tiver com algum problema no áudio, dá uma observada no celular, que pode ser um problema local. Então vamos ver, ó. Para grande maioria tá ok. No meu celular aqui também tá tudo ok, tá? Legal. Então eu parei aqui na leitura do verso de número 13. Verso de número 13. Diz assim: Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então vamos lá, gente. Posso prosseguir aqui. Tá chegando bem para vocês, para algumas pessoas está falhando, para outras pessoas está ok. Aí eu não sei como solucionar o problema, porque para algumas está ok, para outras está falhando. Então pode ser algum problema local. Para mim aqui parece que está tudo ok, parece que está tudo normal. Ok, então vamos seguir, tá, gente? Os que estejam aí com alguma dificuldade consigam solucionar o problema, porque para mim aqui no meu aparelho está tudo ok. Parece que está tudo funcionando bem. Então vamos lá. Nós estamos aqui diante de um texto conhecidíssimo. Um texto muito conhecido. Fala da cura de um paralítico. Esse texto aqui que é carregado de ensinos, de controvérsias, de paradoxos. Começa com esse grande paradoxo aqui, que o lugar onde existe um monte de enfermos, né? O texto diz aqui, no verso 2 do capítulo 5 de João, que existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. E é interessante que tenha um monte de gente sofrendo. Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Paradoxalmente, esse lugar é chamado de casa da misericórdia. Mas o que tem ali é misericórdia, porque o texto diz que quando eles percebiam a água se movendo, ainda que fosse por um vento, né, havia no inconsciente a ideia, a crença de que um anjo descia e movia as águas. E alguns historiadores dizem que isso é apenas uma tradição, que não consta nem do texto original, porque isso está entre chaves aqui na Bíblia. Mas enfim, isso não importa para a gente agora. Mas o fato é que esse paralítico narra que quando as águas se moviam, eles começavam a competir entre si, se atropelando umas às outras, e quem conseguia descer primeiro naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. E como aquele homem estava com atrofia, com problema de mobilidade, com paralisia, ele nunca que conseguia chegar lá na ponta do tanque e mergulhar lá dentro. De modo que esse lugar, que aqui é chamado de Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia, na verdade é a casa da competição. É ver quem chega primeiro lá para mergulhar no tanque e ser alvo daquela possível bênção, daquela possível cura. O texto começa com essa contradição, chamando de casa de misericórdia um lugar onde as pessoas jaziam enfermas, doentes, carregando as suas dores, carregando as suas mazelas. E aí Jesus está passando por ali e encontra um homem que, pelo estado, o texto diz que ele percebe que já havia muito tempo que aquele homem estava ali. Jesus percebeu, alguma coisa indicava, alguma circunstância, ou aparência daquele homem, alguma coisa indicava que ele estava ali há muito tempo. Jesus percebe isso. E o texto diz que Jesus chega próximo dele e faz uma pergunta. Uma pergunta tão óbvia, mas carregada de pertinência. Ele está há 38 anos doente, paralítico, e pergunta para esse homem: queres ser curado?
Parece de uma obviedade, parece de uma pergunta desproporcional para aquela hora, parece uma pergunta sem propósito. Entrevada em uma cama. Será que havia necessidade de perguntar para essa pessoa se ela quer ser curada? Eu acho que é tudo que ela quer ser curada, não é verdade? Mas Jesus tem essas coisas. Às vezes a gente encontra alguns textos bíblicos de Jesus chegar para o cego, perguntar se ele quer enxergar. Chega a ser um pouco engraçada essa Jesus. Ele chega para você e pergunta: queres ver? Pô, mas é só o que ele queria, ela enxergar. Tem outro texto bíblico que Jesus curou um cara que era gago. Você já deve, não sei se vocês já conheceram uma pessoa gago, o desespero que é. Eu já tive um amigo gago. E lá uma coisa não sai, dá um desespero, eles ficam se batendo, eles se batem, eles ficam nervosos porque ele quer falar e não consegue. A gagueira é um desconforto muito grande. E Jesus cura um cara que era gago, desimpediu a língua dele e ele começou a falar desimpedidamente. E o cara que viveu a vida inteira com dificuldade de se comunicar, com dificuldade de falar aos outros, e que agora tem a possibilidade de falar. O texto diz que ele falava desimpedidamente, falava de forma fluida, ele falava de forma limpa, de forma desimpedida. E aí Jesus chega para esse cara e diz: não conte nada para ninguém. Tudo que o cara quer agora é falar, é se comunicar. E Jesus fala para ele só: fica quieto, não conta nada para ninguém. Então, as escrituras têm esses encontros interessantes de Jesus com as pessoas, mandando as pessoas se ocultarem, não falar nada. Algumas perguntas de Jesus que parecem óbvias e parecem desproporcionais para aquela hora, para aquele momento. E a gente está diante de uma aqui, de um cara que está há 38 anos, é enfermo, vendo todo mundo passar na frente dele. Toda hora que a água lá no tanque de Betesda se mexia, seja por que motivo fosse, ou por um vento, por que motivo fosse, as pessoas corriam desesperadas, atropelando umas às outras e se lançavam lá naquele tanque de Betesda. E está lá o homem olhando tudo aquilo, naquela angústia, sem poder se levantar, sem poder ir também tentar. E aí Jesus chega para esse cara e pergunta: vem cá, você quer ser curado? Queres ser curado? Essa pergunta de Jesus, que parece de uma obviedade, ela carrega muita pertinência. Ela carrega muito sentido, ela carrega muito propósito. Por quê? Porque, de fato, a gente precisa entender, e a vida nos ensina e nos mostra isso, que nem todo enfermo quer ser curado. É verdade, nem todo enfermo quer ser curado. Já contei isso algumas vezes. Quem já me ouve há algum tempo já deve ter ouvido eu contar isso. De dois pastores que estavam saindo de uma reunião, de um culto, e encontraram um homem na rua pedindo recurso, pedindo dinheiro. O homem estava com uma ferida enorme na perna. E aí esses pastores, cheios de fé, cheios de compaixão, chegaram para aquele homem e falaram: olha, a gente pode até te ajudar financeiramente, te dar algum dinheiro, mas nós gostaríamos de orar por você. Nós acreditamos que Deus pode curar você. Nós acreditamos que Deus pode sarar você, pode curar essa ferida da sua perna aí. Olha, quando aqueles pastores falaram isso para aquele homem deu um salto, desesperado, falou assim: ó, Deus me livre. Curar essa minha doença aqui, isso aqui é o meu ganha-pão. Se vocês curarem a minha perna aqui, como é que eu vou continuar ganhando pão? Como é que eu vou continuar aqui pedindo às pessoas? As pessoas precisam olhar essa minha doença aqui, essa minha enfermidade, elas precisam olhar essa ferida e elas sentirem pena, se condoerem de mim, me ajudarem financeiramente. Então, nem pensar vocês orarem para que eu possa ser curado. É por isso que a pergunta de Jesus carrega um propósito, carrega uma pertinência, porque nem todo doente quer ser curado. Nem todo doente ele quer
assumir uma nova vida, uma disposição. Não. E dependendo do tempo em que o indivíduo esteve sujeito a alguma enfermidade, o corpo vai se sujeitando àquilo ali, vai se condicionando. Nós somos seres que nos condicionamos a muitas coisas. Nós nos adaptamos a muitas coisas. A gente vai se adaptando às circunstâncias que chegam. E dependendo do tempo que o indivíduo está enfrentando aquilo ali, a sua vida vai tomando os contornos daquela limitação e ele vai se condicionando e vai rodando aquilo ali. De modo que para alguns, essa cura pode ser uma mudança muito radical, muito dolorosa. Principalmente quando essa enfermidade é de natureza emocional. Principalmente quando essa enfermidade é na alma. E o texto nos sugere isso aqui. Normalmente, Jesus não vincula essas anomalias, essas enfermidades a pecado e nem a consequência de alguma coisa. Normalmente não. A gente vai encontrar muitas pessoas sendo curadas por Jesus e Jesus não faz esse vínculo, não faz essa ligação de que aquela enfermidade tenha sido causa de algum pecado ou como consequência de alguma coisa. A gente vai ver no capítulo 9 aqui de João, de repente eu vou também falar disso com vocês qualquer dia desses. Ali os discípulos perguntando por que aquele homem tinha nascido cego, Jesus falou que não era por nada, não era nem porque os pais deles tinham pecado e nem porque ele tinha pecado. Você lembra desse texto? Está aqui em João 9. Os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse assim? Jesus falou, não foi nenhum os pais dele, nem foi ele. Mas isso aconteceu porque tinha que acontecer e para que Deus manifeste a glória dele. Então, normalmente Jesus não vinculava enfermidade alguma consequência, mas nesse caso aqui tem uma vinculação que nos chama a atenção e nos faz pensar que havia uma dose muito forte de somatização nessa paralisia desse homem aqui, porque quando Jesus o encontra mais tarde, ele já curado, lá na frente Jesus vai o encontrar, aqui no verso 14, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, aqui em João capítulo 5, no verso 14, olha o que o Senhor Jesus diz para ele. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Então Jesus já encontra curado, andando, com as forças dos seus membros inferiores restabelecidos. Aí Jesus diz assim para ele, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus dele, ele havia vivido dessa forma, em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a vida, em desacordo com a justiça, vivendo uma vida deliberada de pecado. E nós sabemos que o pecado ele pode trazer muitas consequências na alma do indivíduo. O indivíduo que carrega minimamente uma consciência e que tem caráter, quando o indivíduo ele peca, quando ele erra, ele sente culpa. Para quem tem caráter, é normal. Para quem não tem, não. Para quem não tem, o indivíduo faz é como se não tivesse feito absolutamente nada. Mas para quem tem, uma culpa se instala, dor, sentimentos de determinadas coisas. O indivíduo vai se sentindo separado de Deus. E dependendo do tempo em que isso ocorra, se isso não for tratado com a graça de Deus, à luz do Evangelho, à luz da palavra, isso pode desencadeando outros processos, porque uma culpa não tratada pode gerar seríssimos problemas emocionais. O indivíduo pode começar a somatizar. Culpa é um elemento muito forte de somatização. E quem está aqui nos assistindo, a Heloísa, a irmã Tânia, que são pessoas da área da psicologia, podem corroborar comigo no sentido de afirmar como as doenças da alma, da psique, da mente, ela pode atrofiar pessoas.
pode produzir doenças terríveis no corpo do ser humano. São as chamadas doenças psicossomáticas. São produzidas pela mente, são produzidas pelas nossas emoções, pela nossa psique, que fazem o teu corpo sentir, ter sintomas que na verdade não tem natureza orgânica, não é nenhuma disfunção orgânica, mas é fruto da mente produzindo. Por isso, psicossomática é a mente produzindo. Soma no grego significa corpo. É a mente produzindo sintomas no próprio corpo do indivíduo. E tem pessoas que são muito grandes, que vão a médicos e fazem exames de tudo quanto é jeito e não conseguem diagnosticar. Por quê? Porque a essência está lá na alma, na psique, na mente. É uma emoção adoecida. Eu li há pouco tempo, não tanto pouco tempo assim, mas há um tempo, uma pesquisa que dava conta de que pelo menos 70% das enfermidades têm a sua origem emocional. Isso é um dado alarmante. 70% das enfermidades, enxaquecas incuráveis, úlceras, dores de estômago que não passa, que não há remédio que consiga passar, batimentos cardíacos alterados, pressão arterial alterada. Tem uma série de enfermidades que a origem para dizer que pelo menos 70% era. E a gente tem aqui essa sugestão para a gente pensar, porque Jesus fala para esse homem o seguinte, olha, no verso 14 aqui de João, a gente está lendo a Bíblia, tudo baseado na Bíblia. João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, ainda que não tenha sido só emocional, mas o fato é que havia um componente forte emocional nessa paralisia desse homem. Havia um componente muito forte emocional. O emocional dele certamente havia provocado alguns sintomas de enfraquecimento nas suas pernas, de paralisia. E quando essas enfermidades são de natureza emocional, os condicionamentos são mais fortes ainda, fazendo até o indivíduo repensar se ele quer ser curado ou não. É verdade. Por isso que Jesus tem que perguntar para ele, vem cá, cara, você quer ser curado? Porque se o indivíduo não for curado, ou melhor dizendo, se o indivíduo não quiser ser curado, nem Deus pode curar ele. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e se a gente assim crê, se o indivíduo não quiser ser curado, quem pode curá-lo? Quem pode curá-lo? Por isso, é importante essa manifestação verbal, de disposição, de coração, de alma, dizer, eu quero ser curado. Jesus pergunta, queres ser curado? Uma pergunta óbvia, mas carregada de pertinência, de propósito, de necessidade. Jesus não fala nada. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe por que ele está dizendo, ele sabe por que ele está perguntando. Porque para algumas pessoas a cura não é um bom negócio. Você pensa aquela pessoa que tem problemas emocionais, e com esse problema emocional ela tem passe livre para fazer o que quer. Por quê? Porque afinal de contas as pessoas têm que tolerar. A doença está no indivíduo inimputável. Inimputável é quando não lhe pode atribuir crime, quando não lhe pode atribuir nada como castigo pelo que ele faça. É um indivíduo inimputável. Por quê? Porque ele vai se escondendo sempre atrás da doença, sempre atrás da enfermidade. Aí, quando o indivíduo faz algumas coisas, todo mundo tem que tolerar, porque alguém sempre diz, não, mas leve em consideração, porque
Sabe como é que é? Fulano tem problemas emocionais, você sabe, né? Você sabe como é que é, né? Fulano enfrenta esses problemas aí e aí o indivíduo tem passe livre para fazer o que quiser. Se o indivíduo não quiser cooperar na família, ele não vai cooperar porque afinal de contas ele é doente e todo mundo tem que ter complacência a mais com um doente. Se ele quiser tratar mal as pessoas, todo mundo vai ter que relevar. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele ganha passe livre. Então, para algumas pessoas, não é um bom negócio ser curado. Por quê? Porque esses indivíduos vão se colocar no nível de todas as outras. Vai ter que cooperar, vai ter que deixar muitas vezes de lado a dissídia, vai ter que muitas vezes deixar de lado a preguiça, vai ter que muitas vezes deixar de lado a não cooperação. Então, para quem está condicionado há tanto tempo, há tantos anos, viver daquela forma ali, sendo levado para um lado para o outro, alguém carrega para um lado para o outro, porque o texto diz que esse homem era carregado 38 anos, alguém carregando ele, leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá. O corpo vai se condicionando, a mente vai se condicionando, a alma vai se condicionando. E a cura exige uma mudança radical, que pode provocar muita dor. Pessoas, é o álibi. A enfermidade é o álibi para um monte de coisa. A enfermidade é um álibi. É um álibi para continuar na dependência. É um álibi para continuar fazendo o que bem entende. É um álibi para que não seja tão cobrado pelas outras pessoas. A enfermidade pode ser um grande álibi para algumas pessoas. Não quer ser curado não. Sabia? Tem gente que não quer ser curado não. E por que não querem ser curado? Porque ser curado vai implicar em mudar a vida. Aquele leito que carregava o indivíduo, agora é ele que vai ter que carregar. O que Jesus fala para ele em primeiro lugar? Qual a primeira coisa que Jesus fala para ele? Qual a primeira atitude que chega como cura para aquele homem? Verso de número 7. Verso de número 8. Quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele não é direto, ele não diz quero. Queres ser curado? Ele não diz quero. Ele diz, não tem ninguém que me leva, não, acontece isso, aquilo, outro. Ele dá uma enrolação lá, mas ele não fala claramente o que ele quer. No verso 8, então Jesus lhe disse, levanta, toma o teu leito e anda. Então qual a primeira ação que chega com a cura ali? Mudança do seu condicionamento. Mudança radical do seu condicionamento, seja ele psíquico, existencial. A cura chega com essa mudança. Jesus chega para ele assim, ó, levanta. Toma esse leito aí que está carregando você há 38 anos de um lado para o outro e agora é você que vai carregar ele. Você não vai mais ser carregado pelas pessoas, você agora vai ter que carregar também. Você vai ter que também carregar, você vai ter que botar a mão também na massa, no batente. Não é interessante Jesus falar isso para aquele homem? A primeira coisa que Jesus fala para ele, relacionada à cura dele, é para ele levantar, para ele tomar o leito e ele andar. Jesus podia só curar ele, deixar o leito lá mesmo, larga esse leito aí que já te carrega há 38 anos, que já virou o símbolo da tua desgraça, da tua dor. Não, Jesus fala assim, pega o que te carrega durante todos esses anos e agora você vai ter que carregar. Você vai ter que saber o que é carregar. Você vai ter que saber o que é assumir responsabilidade. Você se responsabilizar por atos. Com a cura, você deixa de ser inimputável, deixa de ser carregado. Você agora vai ter que carregar aquilo que te carregava. É impressionante como o primeiro ato de Jesus que vem junto com a cura daquele homem é essa afirmativa de mudança de postura.
quebrando os condicionamentos. Levanta, toma o teu leito e anda. Entenderam por que tem gente que não quer ser curado? Porque ser curado significa levantar. Porque ser curado significa carregar o leito. Porque ser curado significa andar com as próprias pernas, assumir responsabilidades, aprender a decidir. E para muita gente isso não é um bom negócio, não. Tem gente que prefere viver sob o manto da dependência, sob o manto da cama de alguém que possa carregá-lo, responder por ele, fazer as coisas por ele. É por isso que para muita gente a cura não é um bom negócio. E é por isso que Jesus pergunta sempre para nós, seja em que dimensão for, você quer de fato ser curado? Pode provocar algum desconforto essa cura. Essa cura pode quebrar algum condicionamento que você já tem durante muito tempo. Está disposto? Pergunta que Jesus faz para todos nós nessa noite é: queres ser curado? Em que dimensão seja? Queres ser curado? Então, uma postura nova tem que ser adotada. Toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Anda para a vida, se levanta para a vida. Não se olhe mais como alguém limitado, como vítima, como alguém coitado, como alguém que é vítima do universo que conspirou contra você. Não, levanta. Levanta o teu corpo, apluma o teu corpo, levanta a tua cabeça e anda como alguém curado em Jesus pelo Evangelho. Pode implicar em dor para algumas pessoas. Através do nosso olhar. Toda cura começa primeiro dentro da gente. Você não tem como ser curado por lado de fora se primeiro o teu interior não for curado. Veja o que o texto diz aqui no verso de número 9. Imediatamente o homem se viu curado. Eu gosto dessa expressão aqui. Verso 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado. Ele se percebeu curado. O nosso olhar pode nos adoecer ou pode nos deixar saudáveis. Nosso olhar carrega esse poder. A física quântica, né, que é a física de todas as possibilidades, a mecânica quântica, a física quântica, que é algo bem interessante, ela vem comprovar o poder do olhar. A física quântica nos prova que o nosso olhar altera realidades. Eles já fizeram experimentos com partículas, e quando essas partículas não estavam sob a incidência do olhar humano, elas permaneciam inalteradas. Mas quando essas partículas foram sujeitas ao olhar humano, quando teve algum humano olhando, elas se alteraram, mostrando que o nosso olhar carrega o poder de alterar as circunstâncias, a gente mesmo, até células do nosso corpo. É o poder do olhar. Ah, pastor, mas o que o senhor está dizendo aí é bíblico? É bíblico, sim. Jesus falou que se o teu olhar for bom, todo o teu corpo é luminoso. Está na Bíblia, sim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luminoso. Ou seja, as tuas ações, você vai ter um corpo saudável. Tudo vai conspirar a teu favor. O nosso olhar vai criando um ambiente bom. É o nosso olhar.
Quem tem um olhar bom, a planta cresce. Quem tem um olhar mau, tem gente que fala assim, né? Tem gente que tem a mão boa para plantar. Não é a mão. Prenda isso hoje. Não é a mão boa para plantar, é o olhar bom para plantar. Plano de tal, quando planta, a planta fica viçosa, tem a mão boa para plantar. Não, não é a mão boa para plantar, não. É olhar, sabe por quê? Porque tem gente que quando planta está conversando com a planta. E o olhar está carregado de amor para aquela planta. Então ela está regando aquela planta com amor, com afeto. Tem gente que conversa com as plantas, que dá nome para as plantas, que faz carinho nas plantas. As plantas dessas pessoas são viçosas. Agora, se você não tiver um bom olhar, você vai plantar, se o teu olhar não for bom, daqui a pouco ela está murcha. Não é que o indivíduo tenha a mão boa para plantar ou não tenha a mão boa para plantar. Tudo é a questão do olhar. O olhar vai alterando, vai trazendo saúde ou doença. Quer ver uma outra coisa? Tem gente que fala assim, tem pessoas que têm uma mão boa para a cozinha. Né? Tem uma pessoa, ela tem uma mão boa. Não, não é a mão não, é o olhar. Quando a pessoa está fazendo ali, ela está carregada de gratidão. Ela está pedindo para que Deus abençoe ali. Ela está desejosa que todos possam saborear, que fique maravilhoso. E acaba ficando. Não é que a pessoa tenha a mão boa. É que o indivíduo tem um olhar bom. Tudo começa pelo nosso olhar. Então a nossa cura... Eu estou falando muito mais do que o globo ocular, que apenas capta a imagem. Quando eu digo olhar, eu falo de processos mentais. São os nossos processos mentais, os nossos pensamentos que vão moldando, que vão transformando tudo. Os nossos processos mentais. Por isso, o apóstolo Paulo falou assim, cuidado com o que anda dentro da sua cabeça. Por isso, você enche somente daquilo que é puro, daquilo tudo que carrega louvor, daquilo tudo que carrega virtude. Se há algum louvor ou virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O Paulo nos disse isso, falando para a gente encher a nossa mente dessas coisas. Porque os nossos pensamentos vão pavimentando o nosso caminho do lado de fora. Os nossos pensamentos vão pavimentando o nosso caminho do lado de fora. Então olha o que o texto diz. Antes dele sair andando e sair correndo, ele primeiro se vê curado, ele se viu curado. Está aqui, verso 9, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, primeiro ele se vê curado, depois ele toma o leito. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. A cura para muitos de nós vai passar pelo nosso olhar. Como que você se vê? Se a gente tem um olhar sobre nós muito negativo, se a gente tem um olhar sobre nós carregado de autopiedade, de autocomiseração, se a gente se sente vítima da vida, do acaso, se a gente tem um olhar depreciativo de nós mesmos, que nos faz ver diminuídos diante de todas as outras pessoas. Então o que a gente vai construindo é um caminho assim, é um caminho altamente limitante. A gente vai como esse homem aqui, a gente vai se paralisando. Vai ocorrendo a paralisia das nossas pernas. Por quê? Porque a gente não pode chegar. A gente vai produzindo essa paralisia em nós. Uma paralisia, muitas vezes, que não é uma paralisia física, mas é uma paralisia existencial. O indivíduo vai colocando limites para ele mesmo e diz, não, até aqui eu posso, daqui para lá eu não posso passar, até aqui é o meu limite, daqui para lá não é para mim, isso não é para mim. Isso que tem
tem uma baixa estima em relação a si próprio. E aí o teu olhar vai construindo esse caminho do lado de fora. Vai nos paralisando. Vai nos paralisando de uma forma terrível. De modo que a gente vai aceitando os condicionamentos da vida e a gente vai aceitando o que a própria sociedade diz. Isso aqui não é para você, isso aqui não é para você. Isso aqui não é para os privilegiados, para a classe A, B, isso, aquilo, outro. E você vai aceitando e vai se condicionando aquilo ali. Então o primeiro passo para que a gente consiga cura é pedir para o Senhor transformar o nosso olhar. Nos visitar com a sua graça, limpar o nosso olhar, limpar os nossos pensamentos, limpar a nossa mente e dar a nós essa disposição de quebrar condicionamentos, dar a nós essa disposição de levantar, de tomar o leito e andar, dar a nós essa disposição para quebrar esse karma de que diz: ah, comigo é assim mesmo, comigo as coisas não dão certo, as coisas são sempre mais difíceis, para mim as coisas são sempre com mais sacrifício. E o indivíduo vai construindo esse olhar que vai limitando ele cada vez mais. Então a nossa cura vai passar por aí. E aí Jesus chega para nós, para cada um de nós, e ele faz a mesma pergunta lá para aquele homem: queres ser curado? Queres ser curado? Você quer ser curado? Mesmo sabendo que essa pode implicar em mudança radical de algumas coisas, quebra de condicionamentos, a gente vai ter que ter a força de nos levantar e de enfrentar algumas realidades que às vezes a gente não quer enfrentar. A gente vai ter que enfrentar essas realidades. Porque sem isso não há possibilidade de cura. O que a gente tem são apenas paliativos. São paliativos, mas a cura de fato não acontece. A gente só vai vivendo com paliativos, com pílulas, com medicamentos que só vão te aliviando os sintomas, mas não curam de fato. Só o Evangelho tem o poder de nos curar verdadeiramente. Só o Evangelho nos cura de verdade. E a proposta dele para nós nessa noite é essa. Queres ser curado? Qual é o leito que você tem que remover? Toma esse leito, toma esse condicionamento, levanta e anda. Apruma-te, levanta e anda. Para de se olhar dessa forma. Para de se olhar tão diminuído. Muda esse olhar. Diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso morrer assim. Eu não preciso viver assim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queres ser curado? Então, levanta, toma o teu leito e anda. Se perceba curado. Olhe para você mesmo. Olhe para você e não aceite mais esses condicionamentos e essas enfermidades. Olhe para você como alguém que já foi curado. E o homem se viu curado. Se viu curado. E levantou e foi. É o que eu desejo hoje para a sua vida. Desejando que essa palavra ecoe no teu coração, na sua mente, e que ela de fato nos mova do lugar, e que ela de fato nos faça levantar e ir, e que ela de fato nos faça quebrar os condicionamentos, que a gente decida mesmo
a não viver mais debaixo desses condicionamentos. Levanta, toma o teu leito e anda. Senhor Jesus, eu te rogo que a tua palavra encoraje cada um de nós nessa noite. Nos encha de de fé, de perseverança sobretudo de disposição para nos levantarmos, para não aceitarmos mais esses condicionamentos, para não ficar mais colocando limite diante de nós, mas para nos levantarmos em fé, em confiança, sabendo que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Limpa o nosso olhar, tira a do nosso olhar, tira toda a autovitimização do nosso olhar, tira toda a autocomiseração do nosso olhar e nos dá um bom olhar, Senhor, sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre tudo, para que nós possamos de fato dar o primeiro passo da cura, que é nos percebermos curado. E o homem se viu curado. Assim seja sobre todos nós nessa noite. Que a tua palavra possa fazer bem a cada coração que está conosco aqui conectado. É a oração que eu te faço nessa hora. Agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma boa noite para vocês. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Vou amadurecer com o pastor Samuel essa ideia de fazer uma live em dupla com ele. Vou conversar com ele. E havendo essa possibilidade, a gente vai estar aqui com o pastor Samuel, fazendo uma live em dupla, para vocês também matarem a saudade do pastor Samuel, tá? Um beijo para todos vocês, se Deus permitir. Amanhã a gente chega aqui de novo para o nosso encontro, tá? Fiquem com Jesus. Beijo para todos vocês.